Queridos irmãos, Hebreus capítulo 1, abram as suas Bíblias, sentados mesmo. Convite que eu sempre faço para os irmãos: leia as Escrituras com orgulho, pela beleza da literatura, por ser uma obra clássica e por ser a palavra de Deus. Outro dia eu comentei isso com os irmãos, Hebreus capítulo 1, de que a obra clássica é aquela que quando eu chego nela, ela já chegou até mim. Alguém já me apresentou, alguém me disse como ela é, eu já ouvi falar. E os irmãos observarem, quando nós chegamos às Escrituras, ela já tinha chegado a nós. Alguém já tinha pregado, alguém tinha falado da Bíblia para nós. E quando eu a conheci, nunca mais deixei de apreciar e amar as Escrituras, né? Hebreus capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Só até aqui. Vamos à data de Hebreus, se eu estiver certo, por volta do ano 50 depois de Cristo. Tá? Se Jesus morreu em 33, vou assustar os irmãos, mas ele morreu em 28. Tá? Quando foi criar o calendário gregoriano, tiveram um erro de 4 anos à frente. Podem pesquisar, vocês vão achar bem interessante. Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Mas foi um erro do nosso calendário. Mas, para despertar os irmãos com essa curiosidade. Mas se Jesus morreu em 33, por volta do ano 50, ainda tem gente que é testemunha dos dias da crucificação. Não é? Se você tivesse ali por volta dos 50 anos em 33, possivelmente estaria vivo ainda. Estou falando de alguém que tivesse já idoso. Quando Hebreus escreve, eu chamo de Hebreus porque tem uma disputa teológica, quem é o autor de Hebreus, então eu vou chamar só de Hebreus, para não entrar no debate acadêmico aqui. Tinha gente viva dos dias de Jesus. Então soube de Jesus, dos milagres, da pregação dos discípulos, soube do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, mas também viu o início das perseguições. Primeiro pelos judeus, que olhavam para os cristãos como sendo uma seita judaica. Até os romanos veem assim também. Só que o evangelho se propaga, cresce, a ponto que o próprio império vai perseguir os romanos. Está na história, o imperador Nero é um grande perseguidor dos cristãos. Ele culpa os cristãos pelo grande incêndio a Roma. Quando isso acontece, eu tenho gente na igreja que a fé começa a vacilar. Porque eu estou sofrendo perseguição, se eu fosse judeu, não teria sofrido. Tem outra questão. Eu sou descendente de Abraão. Outro dia eu conheci um judeu, nascido em Israel, né? Aí eu fiquei pensando, camarada é herdeiro, assim, é descendente daquele povo que atravessou o Mar Vermelho, que foi com o cativeiro babilônico que voltou, né? O sangue dele é desse. Olha a tradição desse povo, muito mais antigo que o nosso enquanto brasileiros. Aí eu fico pensando nas pessoas que ouviram nos dias do Hebreus aqui, nos dias de Hebreus. Eu sou descendente de Abraão, eu faço parte de uma das 12 tribos, a minha religião é essa, a minha tradição é essa. E aí surge Jesus, e agora eu estou sofrendo perseguição, estou sofrendo por isso. Vale a pena seguir Jesus?
Quer dizer, vale a pena deixar essa tradição recente e abrir mão da tradição antiga? Vale a pena abrir mão de todo o passado, da minha história, da história do meu povo, do meu país, para seguir Jesus e os ensinos dos discípulos de Jesus? É uma pergunta, inclusive, eu acho justa a pergunta. Aí o Hebreus começa. Olha de novo o versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados por meio dos profetas. Então o Hebreus lembra, Deus falou com os profetas no Antigo Testamento, Deus falou por Noé, Deus falou pelos patriarcas. Estamos estudando aqui sobre Abraão, Isaac, Jacó, pelos profetas, Isaías, Jeremias. Deus falou por sonho. A própria história do nosso povo, que está aí em cada família, Deus falou. Mas, versículo 2, nos últimos dias, nos falou por meio do Filho. Hebreus começa a argumentar aqui que Jesus não é um personagem isolado da história, mas que se a revelação vinda por um profeta, se a revelação vinda por um sonho é relevante, e quando o próprio Filho de Deus fala conosco, e a revelação que o próprio Jesus trouxe, é por isso que ele diz, mas nesses últimos dias, se eu estiver certo, de 33 para 50 é últimos dias mesmo, todos vocês, se fosse hoje, nós somos testemunhas. Não é nem questão de crer no que está escrito, é saber o que aconteceu na década passada. Mas nos últimos dias, ele falou através do Filho. Então o Hebreus está lembrando que a tradição que eles estavam seguindo era a mesma, só que a revelação é superior. O que vem de Cristo é superior ao que vem dos profetas. Não estou dizendo que anulou os profetas, mas eu estou dizendo que nesse avanço da revelação de Deus, Jesus está no topo. Ele é o principal. Aliás, é Ele quem faz tudo fazer sentido. Os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo, profetizavam que virá o filho de Davi, virá o Salvador, virá o rei que vai reinar com justiça. E aí o Hebreus então vai dizer, através do Filho, que filho é esse? O versículo 2 ainda, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Agora é como se o Hebreus perguntasse assim, vocês querem voltar a seguir a lei e abandonar aquele que fez o universo? O profeta é importante, mas ele não fez o universo. O sonho é importante, é o sonho da revelação que Deus deu. A escritura sagrada é importante, mas a escritura em si, enquanto livro, não é herdeiro de todas as coisas. Jesus é. Então o Hebreus está chamando a atenção do povo e dizendo, só existe Cristo. Jesus é o caminho. Artigo definido que indica exclusividade. Anota isso, hein? Quem é jovem cai no Enem. Tá? Artigo definido, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o Hebreus vai lembrar disso. Ele, versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quem quer conhecer a Deus, conhecendo Jesus, Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é aquele que é a revelação do Pai. O próprio Jesus não disse isso? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para Cristo, está olhando para a suprema revelação de Deus. Está olhando para o caminho. Está olhando para aquele que é o resplendor da glória de Deus. E é essa tradição que nós abraçamos. E que ela é superior à antiga tradição dos judeus. E qualquer tradição posterior é menor, porque ninguém
senão Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Continuando o versículo 3, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Uma grande pergunta que é feita a gerações: como é que eu vou alcançar a salvação? Como é que eu terei os meus pecados perdoados? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? A resposta está aqui no texto. Ainda no versículo 3, no finalzinho agora. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, depois de ter limpado o meu e o seu pecado, depois de ter salvado a nossa vida, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. É esse Cristo que nós servimos. É esse que nós buscamos. Minha esposa pega no meu pé, que eu sou muito chato com algumas músicas, com algumas frases que às vezes o pregador fala. Mas é o seguinte: muitas vezes eu venho à igreja buscar um ajudante. O ajudante para arrumar um emprego, o ajudante para fechar aquele negócio. Ah, Deus, me ajuda a fechar um negócio, me ajuda a passar no concurso, me ajuda a resolver aquele problema. Ele é a expressão da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra, aquele que purificou os nossos pecados, que está assentado à direita de Deus nas alturas. E eu estou aqui pedindo uma ajudinha para passar no vestibular. Sendo que eu estou diante daquele que é Senhor de todas as coisas. E eu devo adorá-lo, tão grande como Ele é. Ou eu não estou adorando ao Deus que as Escrituras me apresentam. Muitas vezes eu faço um arquétipo de Deus e eu adoro o arquétipo. E eu não adoro ao Senhor. E aí eu venho à igreja, eu vou embora e não me sinto justificado. Meu coração não está completo, falta algo, falta Cristo, que não está no seu coração. Porque eu olhei para as Escrituras e não estou crendo naquilo que a Escritura me ensina. Aí eu fiz o convite para os irmãos: leia o texto com orgulho, observe a literatura, a beleza da poesia, mas saiba que é a palavra de Deus. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. De vez em quando pega no meu pé: ah, mas você não respeita os heróis da história cristã. Irmão, você não me conhece. É isso, vamos dar uns exemplos aqui. O José, o pai de Jesus. Gente, como é que não respeita o São José? Respeita demais. Bom, irmão, nós que somos homens aí, quando a esposa fala a primeira vez: você vai ser pai, dá um friozinho na barriga, não dá? Imagina José, ele tem um sonho, o anjo fala: ó, recebe Maria que lá é o Salvador, vai ser pai de Jesus. E ele honra, né? Cumpre toda a lei, entra mudo e sai calado na história, mas educa Jesus. Merece ou não o nosso respeito, irmãos? Demais. Que isso? Maria, mãe de Jesus, imagina? Você foi favorecida, o Espírito Santo achou, vai vir sobre você, você vai dar a luz ao Salvador. Gente, como é que não ama e respeita essa mulher? Maria, mãe de Jesus. E tantos outros personagens da história, que de vez em quando a gente comenta sobre eles aqui, só que nem no passado, nem Isaías, nem Jeremias, nem Malaquias, Ageu, nem depois, São José, Virgem Maria, São Pedro, São Paulo, São Judas, São Malaquias. Tem até o São Ricardo, esse aí deve ser bom, esse nome aí é bom. Então. Tem o São Ricardo, coração de leão. Nenhum deles é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. É por isso que nós só falamos de Cristo, é por isso que adoramos a Cristo, por isso que Cristo é o exemplo de tudo, porque só Ele é superior.
A Escritura deixa claro que Ele perdoou os nossos pecados e está na glória do lado de Deus. Então eu adoro aquele que está no trono com o Pai. Todos os outros são boas referências, são boas histórias, são pessoas que nós respeitamos, mas nós adoramos a Cristo. Eu adoro a Jesus. Quem disser que eu não respeito, eu respondo na hora: respeito sim, mas a minha adoração é só aquele que é a expressão exata do ser de Deus. A minha reverência é só a Jesus. Nem adoração, nem veneração a outro, senão o Pai que está no céu. É a Ele que eu adoro. E talvez você não consegue olhar para a sua vida e encontrar sentido, porque você está indo pelo caminho errado. O caminho certo é Cristo. Ele te chama. Ele morreu na cruz pelo seu pecado. Nenhuma outra frente filosófica, nenhuma outra vertente religiosa, nenhum outro santo, nenhum outro pastor, bispo, apóstolo, seja o que for, somente Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o que nós lemos aqui, meus irmãos leram aí, eu não falei nada aqui hoje, só os irmãos que leram e eu comentei pontualmente. Olha que lindo o versículo 3. O Filho, lê comigo, o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos homens, aos anjos, quanto ao nome que herdou, é superior ao Deus. Glória a Deus por todas as coisas. E como é bom falar de Jesus, saber que Ele está aqui hoje. É Ele quem está fazendo seu coração arder agora, porque a presença dEle é a única que justifica e a única que vale a pena seguir. É por isso, é a essa tradição que eu me apego, a tradição de Cristo. Havia pessoas, anos após Jesus, pensando em abandonar essa tradição e voltar para a antiga. Aí o Hebreus fala, mas Ele é a revelação superior. Os profetas são de Deus, mas nos últimos dias, Deus falou pelo Filho. E hoje, após Jesus, tem muita gente abandonando as palavras do Filho e seguindo outros, que é uma revelação inferior. E eu repito, nenhum desses outros é a expressão exata do ser de Deus. Nenhum desses outros pagou pelos nossos pecados na cruz. Nenhum desses outros está sentado à direita de Deus. Então não existe outro caminho, nem outra tradição para que você se apegue, senão Cristo. Ele sustenta a minha vida, Ele sustenta a sua. A gente sempre fala aqui, aceita Jesus, Ele vai mudar a sua história. Eu quero falar diferente hoje. Se você aceitar Jesus, Ele vai te dar uma história. Uma história que vale a pena ser vivida, que vale a pena ser contada. Sua vida fazer sentido. Inclusive, para que essa vida aqui, você queira que ela acabe logo, para estar com Cristo um dia. Só com Ele. Hoje nós esperamos o dia em que o Senhor vai nos chamar das nuvens. Vai voltar e vai buscar a igreja. Aí sim, esse grande dia, nós vamos encontrar com o Senhor. Enquanto esse dia não chega, eu continuo a buscar a Cristo, continuo a adorá-lo todos os dias, a andar nos seus caminhos e a buscar ao Senhor. E quando eu recebo um convite de alguma frente filosófica, de alguma religião esquisita por aí, de alguma tradição que tenta me dizer que agora essa é boa, aí eu vou dizer, é o Filho de Deus. É a revelação máxima das Escrituras, que com Ele eu já estou. Estou com Cristo e não há outro caminho.
E eu convido você a meditar sobre o mesmo, a olhar para as Escrituras, olhar para a sua própria vida e dizer: vale a pena seguir ao Senhor. Não vale a pena abandonar Cristo por nada desse mundo. E vale a pena abandonar esse mundo por causa de Cristo. A vida que você estiver vivendo, onde você estiver, se você vier e andar com Cristo, você verá que valeu a pena. Que não existe outro caminho. E é o que o Hebreus argumenta com os irmãos aqui da igreja, da época dele. Sagrada Escritura vale para nós hoje. E do mesmo jeito, nós somos movidos por essa mesma palavra. Porque é a Cristo, ao Senhor, a quem nós servimos. Os irmãos creem nessa palavra? Os irmãos podem então orar comigo de pé, pedindo a Deus que fortaleça a fé nos nossos corações. Mas se tem alguém aqui hoje que entendeu que não há outro caminho que é Cristo, sua hora é agora. Vem aqui na frente, aceita Jesus hoje. Receba essa palavra daquele que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser dele. Você vem e anda com Cristo, sua vida nunca mais será a mesma. Aceita Jesus hoje. Ele é bom, Ele quer transformar a sua história. Vem. O Senhor te espera. Ele veio ao mundo para te buscar, para morrer na cruz por você. Feche os seus olhos. Meu Deus, obrigado pela grande salvação que o Senhor trouxe para nós. O Senhor derramou sobre a sua igreja. Obrigado porque o Senhor nos chamou um dia, onde estávamos, para sermos filhos de Deus, para sermos salvos.